Boa tarde! Nós vamos falar sobre dor de cabeça, que é um sintoma muito comum, né? Hoje em dia. E aí, relacionar dor de cabeça a jejum é algo que pouca gente faz, mas que é muito relevante, eu acho, porque tem tudo a ver. Então, nós vamos falar como a dor de cabeça, o fazer jejum ou comer menos relacionado a vários outros sintomas. A gente tem na dor de cabeça algumas características e, enfim, talvez seja também legal antes a gente falar sobre dor de cabeça e enxaqueca, essa diferença das duas coisas. Dor de cabeça, a gente pode ter por N motivos. Todo mundo já teve, né? Tem gente que tem menos. Eu sou uma pessoa que tem bem pouco dor de cabeça. Eu não tenho muita dor de cabeça. E aí, quando eu tenho, eu já consigo identificar que, na verdade, eu já sei que tem algum excesso de algo. Ou é de tensão, ou é de trabalho, coisa que nem respirar, assim, que, enfim, até eu esqueço até de beber água. E aí eu vejo também que é a hidratação com esse excesso de coisas a fazer. E eu sei, e minhas intolerâncias alimentares, elas não têm muita relação com dor de cabeça, porque eu tenho bem pouco mesmo. E às vezes é isso, assim, a minha aparece mais com tensão e com fazer muita coisa do que com intolerâncias, porque às vezes eu tenho e eu, enfim, não tinha comido nada que eu sei que não tinha caído bem. Então eu tenho essa consciência já, relacionada à minha dor de cabeça. Mas como dor de cabeça é um sintoma muito comum para intolerâncias alimentares, eu quis trazer e eu acho que, enfim, né, pode ajudar bastante. Essa diferença entre dor de cabeça e enxaqueca é algo legal de saber, porque muitos pacientes, quando chegam no consultório, a gente fala, tem um questionário, né, ou eu pergunto, enfim, em relação aos sintomas, e o primeiro sintoma que eu pergunto é sobre dor de cabeça. Se é dor de cabeça ou enxaqueca, enfim, se a pessoa tem dor de cabeça ou enxaqueca, e a pessoa normalmente fala, tenho enxaqueca. Tá, como que é enxaqueca? Eu tenho uma dor de cabeça bem forte no período pré-menstrual. Ou eu tenho uma dor de cabeça bem forte quando acontece isso ou aquilo. Então, você não tem enxaqueca. Você tem dor de cabeça. Enxaqueca, né? Lógico, eu não sou uma especialista em enxaqueca, não sou neuro, não sou, enfim, nada disso. Mas do que a gente entende ali em relação aos sintomas e o entendimento de enxaqueca e de dores de cabeça, ele é muito claro, né? Enxaqueca é algo que é muito recorrente e que te traz um tipo de dor que é quase insuportável. Então é uma dor muito forte, a pessoa ela já conhece, ela sabe quando a dor tá vindo, é alguém que tem entendimento da sua dor, porque ela é recorrente. Então enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que você tem sempre, tem uma frequência específica, normalmente, alguns casos pode ter caracterizado enxaqueca e não ter uma recorrência assim, frequente, exata, mas normalmente ela tem uma frequência que a pessoa já conhece e ela tem característica de dor muito mais forte. E aí pode ter, normalmente, né? Normalmente tem aura, que são aqueles brilhinhos, tipo esses que estão na tela, que a pessoa tem uns brilhinhos que ela fica no olho, enfim, na visão, e uma tolerância à luz baixa, né? Então não consegue lidar muito com luz, porque a luz piora o quadro. E é uma dor de cabeça muito mais forte. Vou falar de um jeito simples, só pra gente conseguir diferenciar, tá? Acho que não precisa ficar entrando a fundo na sintomatologia e tal. E dor de cabeça não necessariamente é assim. Então, por exemplo, se a sua dor de cabeça é só pré-menstrual, provavelmente ela não é enxaqueca. Uma pessoa que tem enxaqueca, ela tenta tratar enxaqueca normalmente há anos. E é muito difícil achar algo que melhore. Às vezes ela só tem melhora, mas não tem... ela tem uma melhora boa, mas não consegue resolver. E dor de cabeça é mais simples, né? Normalmente com tomar um remédio resolve a dor de cabeça, os famosos, não vou nem falar o nome. Tomar um remedinho resolve dor de cabeça, mas quando ele começa a ficar recorrente, talvez seja interessante procurar um médico para entender a característica disso, se está se transformando em enxaqueca ou não. Acontece que tem gente que tem dorzinha de cabeça fraca
ou enfim, né, média, uma dor de cabeça tolerável que você vai tomar um remédio e resolve, de forma muito frequente. Não é caracterizado enxaqueca, mas é uma dor de cabeça que incomoda, né? Que é algo que não é normal ao seu corpo. Como que tem dor de cabeça com tanta frequência? O que está acontecendo? E aí, as duas normalmente têm gatilhos alimentares. Que é muito claro isso na clínica, é muito claro já para os médicos também, quando eles vão tratar, ainda que com medicação para enxaquecas crônicas e mais importantes, normalmente eles já encaminham hoje para nutricionista ou dão uma orientada geral de alimentos inflamatórios para serem diminuídos, para que consiga com a medicação também ter um bom resultado. Porque quando você faz uma medicação para algo, que ainda que aquilo exija, normalmente a gente tenta também que o corpo tenha uma boa resposta, porque se você ficar só no medicamento procurando um milagre ali, né? O corpo talvez ele nem responda direito à medicação, porque você ainda mantém os ativos que estão fazendo mal. Então, em relação à enxaqueca principalmente, eu vou falar já dos alimentos que podem piorar e que tem relação mais comumente vistos. E essas dorzinhas de cabeça mais simples, que elas não necessariamente são utilizadas medicação para tratamento, né? A gente acaba usando um remedinho para dor de cabeça ali e resolve. Elas também podem ter gatilhos alimentares. Normalmente é gatilho alimentar, tá, gente? De alguma intolerância ou algum excesso que a pessoa tá fazendo, que não necessariamente ela seja uma intolerante ou um alérgico, mas ela vem fazendo o excesso de um alimento que dá uma inflamada no corpo e, enfim, acaba fazendo essa inflamação que pode gerar dor de cabeça. Os alimentos inflamatórios que têm a ver com as dores de cabeça, eles normalmente são os mesmos. O que vai diferenciar? A individualidade. Então, eu falando aqui, para dor de cabeça simples ou para enxaqueca, a gente vai ter os mesmos alimentos, como alimentos que podem engatilhar o início da dor. Mas, quando você tem isso como um incômodo, né? E quer entender individualmente, porque já diminuiu o excesso de alimentos inflamatórios, ou já tirou coisas, enfim, que hoje a gente orienta a retirar, e a dor de cabeça não melhora, ou a enxaqueca não melhora nada, aí é importante fazer um teste individualizado para entender se pode haver uma intolerância individual que tá gerando, que é gatilho para dor de cabeça. Então vamos pensar nesses alimentos. Além dos clássicos, né, chocolate, vinho, queijos, que é a listinha que sai, todo mundo que tem dor de cabeça sai do médico. O chocolate tem essa característica, mas muitas pessoas já me relataram que o chocolate normal dá dor de cabeça. Porque a maioria das pessoas que tem dor de cabeça, né, a maioria da população come qual chocolate? Chocolate convencional, não chocolate amargo de qualidade. Alguém já colocou aqui que tem que o chocolate amargo dá dor de cabeça. A maioria das vezes, aí a gente pode pensar nisso, pode ser individual, mas o chocolate que a maioria das pessoas consome é o chocolate normal, não amargo. O chocolate normal tem leite e açúcar. Então não dá pra gente ter certeza nessa pessoa, por exemplo, se é o cacau. Porque tem umas amostras aí de que cacau pode piorar, mas o que eu mais vejo, tem pacientes que me falam que quando trocou o chocolate, a dor de cabeça não faz gatilho. Então, provavelmente essa pessoa, ela não tolera bem leite e derivados, e esse excesso de açúcar também provavelmente inflama, e quando ela troca, ela não tem. Então, não dá pra dizer assim, chocolate é gatilho de enxaqueca pra todo mundo. Sim, pode ser. Existe observacional até, né, uma questão, mas o que eu observo muito é que às vezes o paciente troca o tipo de chocolate e não engatilha todas as vezes, não é gatilho toda vez o chocolate, porque provavelmente era o leite que tava fazendo mal, tá? E o excesso de açúcar, os dois combinados principalmente. E aí, então, enfim, eu só dei essa introdução do chocolate porque alguém comentou, comentou, eu acho, né? E a luz incomoda muito, E aí, vamos pensar nos excessos alimentares, porque eu quero chegar com vocês em relação ao jejum. Então, como que o jejum pode ser
um benefício e não um malefício, né? Não é tipo, vou ficar sem comer e fico com dor de cabeça. A ideia não é essa. A gente vai fazer um caminho, ele é quase inverso. Que é primeiro melhorar a qualidade alimentar, dar suporte pro corpo conseguir comer só a hora que ele precisa, aí ele não vai ficar te dando sinal de fome. E aí você tem um corpo com nutrientes suficientes, sem excesso de alimentos inflamatórios, jejuando, que é se limpando de coisas que também não são interessantes para ele. E aí o que acontece? Você tem menos sintoma, desde sintomas gástricos, desde sintomas intestinais até dor de cabeça. Porque vamos pensar que se a dor de cabeça é um sintoma de excesso ou de intolerância, quando você deixa de comer, você come menos. Você põe menos intolerância e menos gatilho pra dentro. Esse momento que você tá colocando, que você não colocou nada pra dentro, é o momento que o corpo tá conseguindo fazer desintoxicação de uma forma mais eficiente. Então o corpo também está se limpando de algo que pode estar ali intoxicando, prejudicando e trazendo sintomas ruins. Então a gente tem diminuição do consumo de inflamatórios e desintoxicação corporal. E aí, junto com a diminuição do consumo de inflamatórios, você diminui também o sintoma de intolerâncias, né? Porque se você tá utilizando menos alimentos, menos inflamatórios, que normalmente são os que causam intolerância, você vai ter menos, não vai ter isso no corpo e não vai manifestar. Então essa coisa de eu não como, não comer me dá dor de cabeça, é bem relativo, tá, gente? Esse ponto hoje é bem importante. Que talvez a chamada da live tenha até trazido curiosidade para algumas pessoas nesse sentido do tipo, mas dor de cabeça, jejum para dor de cabeça vai ser bom, mas se eu fico sem comer, eu fico com dor de cabeça. Por quê? Você está ficando sem comer de forma errada. Eu já vou voltar nos alimentos inflamatórios, tá? Que eu peguei um gancho aqui para não perder o raciocínio. Você está ficando sem comer de forma errada. A gente simplesmente tá acostumado com um fluxo ali de alimentação no dia a dia. E de repente, uma hora não como e pronto, sem observar, sem entender horários de fome, sem entender o que tava comendo, sim, pode dar dor de cabeça, como pode dar hipoglicemia, por exemplo. Por quê? Porque é um corpo que está acostumado com um tipo de alimentação não super natural, normalmente vai ter um industrializado, alguma coisa refinada, algum excesso ali de alimentos esses que a gente acaba comendo todos os dias. E a hora que você tira isso de uma forma muito rápida, o corpo dá uma reclamada. Então, para o jejum ser algo que beneficia seu corpo, e é esse o jejum que é o jejum correto, porque essa alimentação de ficar sem comer, de repente, é uma alimentação ruim e é um processo de não observação. Então, esse jejum que você vai se observar, vai ter mudado a alimentação, então você já tem qualidade alimentar e diminui o tanto de coisa que põe pra dentro. Nesse momento, você vai jejuar porque você não quer comer. Porque o corpo não te deu um sinal de fome, porque parou de ficar fazendo compulsão, necessidade. Açúcar a compulsão de açúcar é algo que é muito gatilho pra enxaqueca. Entenderam o ponto do jejum, onde eu quero chegar? O jejum, ele vai fazer mal e vai dar dor de cabeça se você come errado e fica sem comer sem se perceber. Aí pode dar dor de cabeça, mas o jejum bem feito, ele é limpeza corporal. Ele é diminuição dos excessos de inflamatórios. Então, esse tipo de jejum, ele pode beneficiar o aparecimento de dor de cabeça, a diminuição do aparecimento de dor de cabeça, tá? E aí, os alimentos mais inflamatórios, que talvez seja legal a gente colocar, são, que eu sempre falo, em excesso, mas quer dizer que são alimentos que a gente acaba comendo, ainda que você não entenda como excesso, mas eu não como muito. Mas são alimentos que a gente tem com frequência no dia a dia, uma frequência diária mesmo. E às vezes durante o dia, uma frequência inclusive de várias vezes no mesmo dia. Que é o quê? Que é o nosso famoso farinha de trigo, que acaba tendo, gente. Tem, tá? Mesmo que a gente acha que não, se a sua alimentação, se a alimentação saudável não é um foco na sua vida, provavelmente tem trigo com uma frequência maior do que deveria. Porque é muito difícil, assim, socialmente, quando você vai comprar uma coisa, às vezes, pra dar uma facilitada na alimentação, um próprio snackzinho saudável que seja, é muito normal que essas coisas tenham trigo. Então, a gente acaba consumindo dia a dia.
E uma pessoa que tem enxaqueca, ela precisa ter muito cuidado, porque o trigo, ele de fato faz uma inflamação. Ele na verdade, faz um estímulo cerebral ruim, né, para o cérebro mesmo. Ele faz hiperpermeabilidade intestinal, que é aquela questão do intestino ficar muito permeável, ficar inflamado e acabar deixando passar coisas que não são legais, de tamanhos, proteínas em tamanhos maiores, que podem engatilhar uma intolerância e que podem fazer dor de cabeça por conta de uma intolerância. Então, o trigo, esse excesso de trigo, quando eu falo em excesso, não quer dizer que você sentou e comeu um pão inteiro, né? Sei lá, um pão caseiro, ou comeu um prato de macarrão gigantesco. Quer dizer que tem todo dia um pouquinho. Isso já é um excesso, porque não é o tipo de alimento feito pra gente comer todos os dias, tá? Então, o trigo acho que tá claro, né? Eu sempre falo disso também. Não quer dizer que não pode comer nunca. Quer dizer a gente começar a observar a qualidade do que a gente come, a gente começar a observar a quantidade e o que aquilo gera no corpo. Então, por exemplo, tem pessoas que toleram o trigo muito mal e tem pessoas que eventualmente comer não sentem muita diferença. Eu não sinto muita diferença uma vez que como, talvez tenha até algum outro sintoma que não necessariamente é algo que eu sinta na hora e eu fico sempre atenta a isso, mas tem gente que come e sente mal na hora, sente azia, sente que o intestino no mesmo dia fica preso. Então, é observar a sua tolerância às coisas. A gente precisa aprender a ter autonomia sobre o corpo. Eu tava falando ontem sobre isso. Ficar achando que nós nutricionistas tem que ficar no pé da Nutri, ou a gente tem que ficar no pé do paciente todo mês, o tempo inteiro, a vida inteira, para que isso, para te trazer um benefício, é uma ilusão e é uma falta de autonomia mesmo. O que eu quero é trazer informação e conhecimento e ser uma ferramenta de conhecimento do corpo para vocês, porque a pessoa tendo autonomia, ela vai à nutricionista quando ela precisa, ela vai porque agora ela começou a fazer, sei lá, mais exercício, ela precisa de orientação, ou aconteceu alguma coisa da saúde que precisa ser olhada. Vocês dependerem de qualquer profissional da saúde o tempo inteiro para todas as coisas, para tudo que o corpo traz, é uma falta de conhecimento que gera prejuízo mesmo. Então, você não conseguir comer alguma coisa e sentir o que aquilo gera no seu corpo, tudo bem, não tô falando que é de um dia pro outro, mas é algo muito importante, tá? Essa questão do trigo, por exemplo, então, eu tava dando esse exemplo meu. Eu sou alguém que não sente, assim, eu não sinto um desconforto gástrico na hora, eu não sinto alteração intestinal na hora. Se eu comer demais vários dias, eu sinto alguma alteração no intestino, mas, que é normal, que todo mundo vai sentir. Mas tem gente que come trigo e sente instantaneamente. Tem gente que tem dor de cabeça daqui a algumas horas ou daqui a alguns minutos. E aprender a observar isso é super importante. Por quê? Porque aí você sabe que não é que não vai comer nunca mais. Eu não gosto dessa coisa de não comer nunca mais, né? Eu sou intolerante, nunca como. Mas nunca como não faz sentido. Porque o corpo é sazonal. Porque se você entende o que o seu corpo, o que faz sentido pra você neste momento, se tem percepção, você pode tudo, né? Desde que você consiga fazer as suas escolhas e saber. Então, enfim. Yoga pra mim traz uma consciência corporal muito incrível. Tem muitos anos, né, que eu faço, apesar das vezes a frequência oscilar. Mas talvez também, além dessa percepção na alimentação, cada um pode tentar encontrar formas, estratégias, rotina, maneira de olhar pra dentro e começar a se perceber mais, tá? Ter essa percepção de si, de se entender se é ansiedade, entender o que é que você sente. E conseguir, cada alimento que você come, você sentir o que aquilo te gera, é algo super importante, tá? Então, observar o trigo na enxaqueca é bem legal. Não sei como que é, Lu, pra você, se você estiver aí ainda, se você sente na hora a diferença, ou se não é algo que é um gatilho tão instantâneo, se precisa de um acúmulo mesmo, pra, tipo, fiz um excesso e aí daqui a pouco senti que não tá bom. Então, depois você me conta, tá? Se é instantâneo ou não pra você, qual que é a sua sensação em relação ao trigo. Quem mais estiver aí que tem enxaqueca também pode me falar. Vou falar de leite, derivados agora. Tava falando aqui pra mim também que sorvete quase não toma, mas quando toma, além de distensão abdominal, dá dor de cabeça. Então, provavelmente você tem uma intolerância ou uma alergia bem importante a leite de vaca e derivados, que manifestam na parte abdominal, e aí é gatilho, essa intolerância gera dor de cabeça, porque o corpo está te falando que ele não gosta disso.
Não dá, né, só nesse comentário pra saber se é intolerância ou se é alergia, enfim. Alergia, gente, só também pra vocês saberem, a alergia é a proteína dos alimentos. Então, quando a gente fala em alergia ao leite de vaca, é alergia à proteína do leite de vaca, APLV, que é a sigla para alergia à proteína do leite de vaca. Que é a caseína, algumas imunoglobulinas que existem ali. Então, quando a gente fala em lactose, a gente tá falando de outra coisa. Vocês entendem a dimensão da questão do leite? Todo mundo fica comprando agora coisa sem lactose, porque coisa sem lactose, porque não tem lactose, não tem problema. Lactose tem nada a ver com a história, tá? Quer dizer, tem, mas o que eu quero dizer é que ela é um ponto da história. A gente tem outras imunoglobulinas aqui, proteínas, vou falar assim pra ficar mais fácil. A gente tem proteína do leite que tem um potencial inflamatório e alergênico, às vezes muito mais importante do que só a lactose. Então, a lactose ela é o carboidrato do leite, ela é o açúcar do leite. Algumas pessoas não toleram bem lactose, porque quando a gente vai crescendo, conforme a idade vai passando, quanto mais a gente vai ficando mais velho, menos lactase, que é a enzima que produz a lactose, a gente tem, que digere a lactose a gente tem. Então, com o passar do tempo, todos nós vamos ficando um pouco intolerantes, ou tolerando menos. E aí o grau disso também depende até da etnia, normalmente os orientais tendem a tolerar menos ainda, enfim, depende de várias questões, mas o fato é que ninguém tolera muito bem a vida toda, pra sempre, tá? Aí tem várias questões que dá pra entrar, enfim, então alimentos que passam por um processo de cura, então por isso que hoje se fala dos queijos curados envelhecidos, por exemplo. Eles têm um teor de lactose menor por conta, enfim, ali do coalho, da digestão dos micro-organismos que estão ali, e aí isso diminui a quantidade de lactose do produto e muitas pessoas têm uma tolerância gástrica melhor, porque tem a ver com a lactose. Tem um pouquinho a ver também com as proteínas, não muito. Então, no geral, pessoas alérgicas, elas não têm um conforto ao comer, tanto quanto pessoas intolerantes. Mas, enfim, não sei se ficou claro isso pra vocês. O ponto com a dor de cabeça é também como o do trigo. A gente tendo proteínas e tendo a lactose, tudo isso no leite, e tudo que a gente come tem leite ou algum derivado durante o dia, na maioria dos dias. Pera lá. Ui! Desculpa, gente. Fiz um trem errado aqui. A gente tendo, na maioria dos dias, o consumo de leite, é a mesma coisa. Então, mas antigamente a gente tomava, antigamente não dava nada, antigamente era completamente diferente. Antigamente você não comprava industrializado no mercado, que todos industrializados, a hora que você olha o rótulo tem leite, né? Então, eu sempre falo isso aqui, a gente começar a entender que não é demonizar as coisas, é aceitar que a gente solicitou a indústria, né? Aceitou da indústria, uma oferta gigantesca de alguns produtos que trazem consistência para os industrializados que a gente gosta. Então a indústria utiliza disso demais para fazer esses alimentos que nos geram um prazer instantâneo, que tem consistência que a gente aprendeu a gostar e que se acha bom, enfim. Então o leite e trigo, eles têm essa característica. O trigo, ele dá elasticidade para as massas. O leite, ele traz cremosidade, enfim, né? Até melhora a palatabilidade, que é essa questão do sabor. Então, tudo que vocês compram de industrializado, olha o rótulo, a maioria das coisas tem leite. E isso é todo dia, né? Hoje eu tava numa proposta super de ficar alimentação fofa o dia inteiro, nananã. Aí eu comi fruta, meu almoço já tava organizado, fruta de manhã, meu almoço já tava coordenado, que eu ia tomar uma sopa de mandioquinha com um pouquinho de milho refogado e tal. E aí José chegou aqui com pão de queijo. Só porque passamos na padaria e tudo bem ele comer, ele também ele tolera bem e eu também, enfim, não tô fazendo nenhuma dieta específica no momento, mas o que eu quero mostrar pra vocês? Só passei ali, peguei um pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo tem leite. O que não tem leite dentro da padaria? Vocês querem colocar aí pra mim? Pra tentar me convencer? Porque o que não tem leite, tem trigo. Quem tiver padaria vai estar querendo me matar, mas o ponto é esse. Tem hora pra tudo.
Não quer dizer que não é pra comer nunca. O que quer dizer é isso que eu tô falando, que tudo que a gente vai comer tem leite ou queijo. Então, por exemplo, eu tava hoje nessa proposta fofa e aí, chegou um pãozinho de queijo aqui. Falei, tá bom, comeu um. Tava afim de comer, não tô fazendo dieta, tô dentro do peso, tá tudo certo, não faço excesso, comer um pão de queijo pequenininho de uma boa padaria, que eu sei que não é um pão de queijo podre e tal, mas é artesanal. Tá tudo bem. Mas o que acontece? Tem leite, é só pra ilustrar isso pra vocês. Então, ainda que a gente esteja na proposta, as escapadas são muito mais frequentes do que parece. Porque, por exemplo, como isso é algo corriqueiro, nem fui eu que fui comprar e apareceu na minha casa, eu podia nem lembrar que eu comi, né? Que também tem isso, assim, a gente às vezes faz várias beliscadas e várias fugidas da proposta e não percebe. É que eu tenho muito percepção, né? Mas às vezes não percebe. E então, assim, é muito difícil você não ter nada de leite. É por isso que é importante vocês começarem a observar. E quando a gente faz uma proposta de ficar tanto tempo sem leite para entender se é lactose, a caseína, qualquer uma das duas, para entender se fica bem, gente, normalmente tem uma relação com enxaqueca muito grande, tá? A minha impressão, não tenho dados, tá, sobre isso, mas a minha impressão é que tem mais a ver com leite até do que com trigo. Tem a ver com os dois, porque como eu falei, o trigo também inflama, mas a resposta ao leite, eu não sei, a proteína do leite, quem não tolera ou quem é alérgico, ele traz sintomas muito importantes, porque é uma coisa agressiva pro corpo. E, enfim, então o leite também tem essa relação com as dores de cabeça por gerar intolerância ou ter a ver com alergia e ser algo muito corriqueiro da alimentação, tá? Aí a gente tem os aditivos alimentares, que assim, também são muito frequentes em todas as coisas que a gente compra. Eu vou dar um exemplo também aqui da minha casa. Eu ia falar do leite vegetal, mas não é o leite vegetal que eu queria falar mesmo, é uma coisa que tinha tá, tem uma pasta de castanha que eu amo. Lista de ingrediente limpa assim, né? Não tem nada podre na lista, é uma lista super curta. É a castanha processada e tem uma coisa lá dentro, que é um aromatizante. E eu como essa pasta, tá, gente? Só pra vocês saberem. Porque é um aromatizante natural e a pasta não tem conservante, enfim, é um negócio natureba com um aromatizantezinho. O que eu quero dizer com isso também? A mesma coisa do pão de queijo. Não é que não dá pra comer nunca, não tem nada disso. Mas tudo tem. Mas é natureba. Provavelmente tem. Mas essa barrinha é natural, é só não sei do que. Tá bom, dá uma olhadinha ali. Então, se tem enxaqueca, principalmente, ou dor de cabeça com frequência, começa a olhar os aditivos. Se você já não usa trigo, já não usa leite, ou já diminuiu a frequência, talvez olhe os aditivos. Talvez é uma coisa que parece uma bobagem, né? Igual corante, que é um aditivo. Corante tem um potencial de alergia bem alto, né? É muito comum crianças terem alergia a corante. Nem só crianças, né? Até em idade mais avançada é muito comum ter alergia a corante, principalmente os amarelos, tartazina. E, o que eu ia falar disso? Tá, tudo tem, que é igual, enfim, tudo tem, né? Então, a gente quer comprar qualquer coisinha industrializada, por mais natureba que ela seja, normalmente ela vai ter algo. E aí é isso. Mas não pode nunca? Claro que pode. O meu exemplo, né? Não tem um monte de coisas industrializadas em casa. Tem essa pasta que tem um aditivo que, teoricamente, é natural. E eu nem como todo dia. Então, eventualmente vai ter um industrializado, que é de boa qualidade, que tem um aditivo. Agora, e quando a gente come mais coisas industrializadas durante o dia? E quando tem uma coisinha da padoca, e quando tem uma coisinha do restaurante, ou do iFood, não fiz propaganda dele, mas do aplicativo, e quando tem uma comidinha que a gente comprou pronta, enfim, normalmente vai ter aditivo. E aí vocês conseguem ver, quando eu falo de excessos, que tudo o trigo vem com leite, vem com aditivo? E aí fica difícil, né? Então, quando a gente fala pra eliminar, na enxaqueca, precisa eliminar um pouco pra entender a resposta corporal. E aí parece que fica difícil demais, mas se você come coisa natural, elas não tem nada disso. Se o seu lanche são frutas, são castanhas, sei lá, enfim. Ou é uma coisinha que você faz na sua casa, uma receitinha ali de casa.
não vai ter. Você não vai ter trigo, você não vai ter leite, você não vai ter aditivo, né? Então já ajuda a resolver bem. Uma coisa que a gente, enfim, né? Eu, as meninas, pensando na clínica, nos exames de intolerância e na frequência, na nutrição funcional, a gente tem visto muito o ovo como um potencial, um alimento potencialmente alergênico. Na verdade, ele né? É uma proteína que também crianças muitas vezes têm alergia ao ovo. Em adultos eu tenho visto mais do que eu via antes, provavelmente porque a gente passou a comer muito. Então a gente tem isso também, né? Eu já falei algumas vezes, quando a gente consome algo demais, é normal o sistema imunológico não gostar e pedir pausa dele por um tempo. E uns sintomas muito, muito fáceis de ver, muito fáceis assim, muito frequentes em relação à intolerância ou alergia ao ovo é dor de cabeça. Então, ovo também é uma coisa que teoricamente é saudável, né? E a gente passou a utilizar ele no lugar de outras coisas pela praticidade. Lembrando também que a maioria das receitas que a gente faz vai ovo, então qualquer bolinho, pãozinho, coisinha, ainda que saudável ou funcional ou natureba que você vai fazer em casa, vai ovo na base. E é prático mesmo, mas ter esse cuidado, tá? De não ficar ovo no café da manhã, ovo no bolinho, ovo o tempo inteiro, porque é algo que pode gerar uma intolerância. E se você tem dor de cabeça frequente, enxaqueca, já fez eliminação de várias coisas e nunca pensou no ovo, é algo também legal de pensar, tá? E aí, só pra não ficar estendendo muito falando de todos os alimentos, porque eu acho que o foco é a gente chegar no jejum. Talvez tenha esses ainda, chocolate, vinho, eu vou comentar eles. Eu não peguei abordagem, estudo científico, nada, tá, gente? Pra gente não ficar aprofundando, mas é clássico, né? E aí eu aprendi algo sobre o vinho também, muito, muito relevante, que é o vinho natural. O vinho natural é um vinho diferente porque ele é feito com uva orgânica e a fermentação dele não é manipulada, além dele não ter conservante, sulfito e tal. A minha experiência com vinho sempre foi de um pouco de dor de estômago e no outro dia um pouquinho de dor de cabeça. Nunca bebi demais, né? Nunca tolerei muito mesmo, assim, ficava com o estômago ruim, é uma coisa que descia meio ardendo, e aí eu tinha que tomar vinhos muito bons. Quando você toma vinho bom, você aprecia, nem sou uma conhecedora de vinhos, mas enfim, aprendi a não ficar tomando só vinho qualquer um, e aí escolhia vinhos melhores, enfim, e tomava pouco. Aí um dia eu fui... inclusive no lançamento do documentário sobre vinhos naturais da Alice Cereja, querida, e fiquei chocada na degustação dos vinhos, porque aí eu fiz degustação dos vinhos naturais e eu passei pela degustação inteira, tinha várias bancadas de produtores e eu cheguei no final sem sentir nada no meu estômago, sem estar tonta de bebedeira, assim, porque pra mim 2, 3 copos de vinho já me deixava... Eu não gosto de ficar bêbada, né? Então, enfim, fica aquele comum que a gente vai sentindo que tá saindo do normal, pra mim já é o suficiente. E aí, cara, eu fiquei chocada na degustação dos vinhos naturais. E entendendo, lógico, tudo que se coloca dentro dos vinhos hoje, eu percebo que é igual a comida, né? Quanto mais a comida é manipulada e tem coisa dentro, pior a gente vai responder. A mesma coisa com o vinho. Então, eu não sei, tá, gente? Porque eu não tenho experiência com nenhum paciente que tinha dor de cabeça frequente ou enxaqueca e quando passou a tomar vinho natural, viu que melhora o sintoma. Eu tô falando da minha própria percepção, que se em mim não é dor de cabeça que eu tinha, mas enfim, nos outros, quando eu tinha no dia seguinte, agora eu não tenho nunca. E a própria coisa do estômago mesmo, o vinho cai muito melhor. Então, um vinho de qualidade melhor, um vinho menos manipulado, talvez, porque também não tem estudo sobre isso, né? Porque é uma coisa que ninguém estudou, o vinho natural e o vinho convencional com enxaqueca. Pelo menos não achei nunca estudo sobre isso. Então... provavelmente
a reação pode não aparecer, ou pode ser melhor, igual quando eu falei de chocolate, sabe? Que tem gente que tem alguma questão com cacau, pode ser, mas normalmente é o excesso de leite e açúcar que acaba engatilhando a dor de cabeça, ou enxaqueca. Então talvez o vinho a gente consiga essa percepção. Quem quiser testar depois me conta, porque eu não tenho enxaqueca e nem frequência de dor de cabeça. O que eu tenho pra relatar pra vocês é que no dia seguinte de quando eu tomei, eu não senti dor de cabeça, não senti nada de ressaca, assim, fiquei super bem. E os queijos, por incrível que pareça, os queijos mais fortes e amarelos, né, e queijos mais envelhecidos ou com alguma característica assim de envelhecimento ou de fungo e tal, são os menos indicados para enxaqueca. Vai contra aquela coisa que eu coloquei de quanto mais um queijo é curado, menos lactose ele tem e menos ele impacta. Então também eu acho que isso tem que ter muita percepção, porque esses queijos mais envelhecidos, eles podem ter menos lactose, mas eles ainda têm caseína e as proteínas do leite, talvez mais já um pouquinho digeridas ali pelos micro-organismos, mas não o suficiente, porque eles fazem, né, eles têm essa presença aí que, no corpo que traz a enxaqueca. Mas talvez seja interessante também vocês testarem se o queijo envelhecido ou se é qualquer queijo. Porque quando eu pergunto para os pacientes, normalmente é queijo. A pessoa nunca fala, queijo amarelo. Pode ser que ricota dê menos, porque é uma característica diferente. Ela é só soro do leite, que tem uma digestão para nós um pouco melhor. Mas também não quer dizer que não tem as proteínas e que não tem, enfim, né, ali traços de algo que pode engatilhar. Então, muito percepção eu queria trazer para vocês, ao invés de ficar só trazendo abordagens exatas e tal. Então, esses alimentos no clássico, trigo, leite derivados, açúcar, aditivos alimentares, chocolate, na minha opinião, de qualidade ruim, e o queijo que já está introduzido lá no leite derivados, são coisas a se cuidar, tá? Tentei já de tudo, não melhorou, talvez tenha que tentar por mais tempo. Provavelmente é interessante consultar alguém para fazer um teste de intolerâncias, alergias alimentares, porque a gente vai achar alguma coisa. E o ponto que eu queria chegar alto de hoje, que era do jejum em relação a isso, é que vamos entender que se a gente diminui esses excessos, nós vamos colocar no lugar alimentos de boa qualidade, né? Se a gente vai diminuir industrializados, quer dizer que a gente quer comer melhor, então a gente vai colocar outras coisas. Então, se você tira o pão de queijo que for, ou um pãozinho de alguma coisa, um biscoitinho, e traz uma fruta, por exemplo, traz um palitinho de cenoura, de pepino, traz um tomate cereja, traz sei lá, um leite vegetal com um pouquinho de aveia, traz um lanche natural. Você tem aqui carboidrato, fibra, carboidrato na forma de fibra, muitas vezes proteína, dependendo também do que você escolher, gordura boa, se você utilizar as castanhas, abacate, um leite vegetal gorduroso, ou de coco, ou de castanhas. Isso aqui, vamos lembrar, faz a digestão ficar mais equilibrada, não ficar fazendo aqueles picos de insulina, e aí a gente tende a regular mais a fome. A mesma coisa para almoço e jantar, né? Então não é só o lanche que precisa ser resolvido. Se no almoço e jantar você come mal, também. Então se a gente tiver vegetais, proteína de qualidade, ao invés de só ter tipo arroz, feijão e carne, que é o que a maioria das pessoas comem hoje, então vamos voltar à salada, trazer legume no forno, refogado, assado, cozido, o que for. Fibra para essa alimentação. E aí a proteína que você escolher, vegetarianos ou não, enfim. Você tem também mais qualidade aqui, principalmente regulação na parte da digestão, você não vai ficar tendo fome o tempo todo. Não tendo fome o tempo todo, vamos fazer o ciclo? Não tendo fome o tempo todo, porque você come bem, então vou começar com a mudança da alimentação. Você observou seus excessos, trocou, fez as trocas para fibras, gorduras boas, proteínas de qualidade e alimentos mais naturais. Você tem menos fome.
Então, o sinal de saciedade regula melhor e a sua fome diminui, os picos diminuem, a hipoglicemia, essa necessidade, sintomas, dor de cabeça, inclusive, sintoma de fome, sintoma de quem come mal e fica o tempo inteiro o corpo precisando de comida porque a digestão foi muito rápida. Então, essa digestão é mais lenta e aqui você tem menos sintomas de hipoglicemia, de má alimentação e essa fome tá mais regular. A fome estando mais regular, você come menos. E tem menos compulsão, tem menos desejo, tem menos ansiedade em relação à comida. Comendo menos, você põe pra dentro menos coisas, menos possibilidade de ter um alimento ruim dentro do corpo. Além de já ter feito a troca por alimentos melhores, que não fazem tanto excesso, né? Não são inflamatórios. E aí quando você come, você tem alimentos não inflamatórios. E você come menos, porque o seu sinal de fome tá melhor, você diminui a possibilidade de dor de cabeça e enxaqueca, como você diminui a possibilidade de qualquer sintoma. Entenderam o ciclo? Então, faço trocas alimentares, escolho melhor, tenho menos fome, porque o sinal de saciedade está regulado, como numa quantidade menor, respeitando a necessidade do corpo e coisas de qualidade, tenho menos sintomas de qualquer outra coisa, tá? De dor de cabeça, de alterações gástricas, qualquer sintoma corporal, porque você diminuiu os inflamatórios que você põe pra dentro e você dá tempo pro corpo, que se ele não come o tempo inteiro, você dá tempo pra ele de fazer desintoxicação, de eliminar coisas que não são legais. Então aqui a gente tem desintoxicação e consequentemente menos sintomas, porque repousou esse corpo, tá? Esse ciclo é super importante para todas as coisas do corpo. Então isso aqui não engloba só a dor de cabeça e enxaqueca, ele engloba tudo. Mas eu queria trazer para vocês da enxaqueca, que a gente não faz essa abordagem nunca, né? É muito difícil a gente falar de jejum para isso. É o contrário. Não pode ficar sem comer, senão faz enxaqueca. Depende. Tudo bem, tá, gente? É a individualização que eu falei aqui no começo. Tem gente que tá num processo ainda de melhorar a alimentação, de se entender com a dor de cabeça. Então, se faz fome, a pessoa gera dor de cabeça, mas isso é individualizado, tá? Cada um tem que entender. No geral, uma alimentação de qualidade não fica te dando fome o tempo todo. E aí, quando você come com qualidade, tá? E aí não vai ficar gerando nem sinal de fome demais e nem sintoma demais, certo? Aí, enfim, coloquei os alimentos inflamatórios, que no geral tem mais a ver com as dores de cabeça. Falei essa relação do chocolate, do vinho, dos queijos, que eu acho que também tem muito a ver com a qualidade do produto, mas isso é um olhar meu, tá? É pela prática mesmo, mas eu acho bem válido se observar. E é isso, essa live vai ficar salva. Quem precisar correr para dar uma pensada em relação a suas dores de cabeça, o que pode fazer para melhorar ou qualquer outro sintoma, então tem aqui algumas dicas. Qualquer dúvida tá lá também para vocês mandarem pergunta, enfim. Gente, obrigada. Um beijo. A live estará salva. Vocês corram aqui e me contem, tá bom? O que precisar, dúvidas, comentários, qualquer coisa. Um beijo enorme.